Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem fala é Luciano Lima. Estou aqui para te ajudar a ser aprovado no IFPE. Na aula de hoje estudaremos razão e proporção. Razão e proporção é um assunto importantíssimo. Eu analisei várias provas anteriores e esse assunto aí está entre os mais cobrados aí do edital de vocês. Durante a aula, iremos resolver um tipo de questão que é muito cobrada quando o assunto aí, envolve razão e proporção. Agora, sem muita enrolação, vamos direto para as questões. Separei umas questões máximas para a gente fazer essa revisão aí, bisurada, e você arrebentar na sua prova. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com o teu amigo. E após a aula, caso você tenha gostado da aula, não esquece também de deixar esse like visurado. Ah, e só lembrando, tá? Quem tiver interesse em se tornar o meu aluno, e aprender cada vez mais, eu vou deixar na descrição desse vídeo aí meus contatos, tá? Para você aí, se caso tenha interesse, né, entrar em contato, tá? Eu ofereço aí aulas particulares online, gravo aulas aí também, e mando para você, tá certo? Você fala o assunto, eu gravo uma aula top aí, e mando diretamente aí, para você, tá bom? E também, caso tenha interesse, eu ofereço também acompanhamento de matemática, tá? Para saber, como é que você está, o que é que você precisa melhorar. Tranquilo? Agora, sem muita enrolação, vamos direto aqui para as questões. Vamos começar nossa aula de hoje com essa questão 17. A questão fala o seguinte: na quadra poliesportiva do colégio em que João estuda, há uma grande arquibancada com capacidade para 600 pessoas. Os alunos do ensino fundamental assistiam à final de futebol de salão entre a sétima Série A e a oitava Série B. Nas arquibancadas, havia 600 alunos, dos quais 270 eram meninas. Qual a razão entre o número de meninas e o número de meninos presentes nessa final? Então, aqui, pessoal, a primeira coisa que você tem que saber é identificar qual é o assunto, tá, que envolve aqui a questão. Então, o assunto, ele está aqui, ó. A questão fala expressamente aqui embaixo, aqui, ó, que o assunto é o quê? O assunto de razão, tá bom? Então, vou explicar aqui, ó, de forma bem simples, o que significa uma razão. Então, vamos lá. Toda vez que uma questão aqui, ó, falar em razão, você vai colocar um tracinho aqui, ó. Você coloca um tracinho, sempre vai ter um tracinho, tá bom? Desse tracinho, nós teremos aqui, ó, um número em cima, tá certo? E um número embaixo, tá bom? Toda vez que falar em razão, tem que ter uma ordem, tá? Ele fala, tá? Ele fala na questão a ordem. Ele mesmo fala expressamente. Então, qual é a ordem? A ordem é essa, ó. Ele quer saber, ó, a razão entre o número de meninas e o número de meninos, tá certo? Então, aqui em cima, primeiro você vai colocar o número de meninas e depois você vai colocar o número de meninos, tá certo? Então, vamos lá, ó. Quem é o número de meninas? Na questão ele fala, ó, dos quais 270 eram meninas. Então, ó, primeiro vem meninas. Então, se meninas é 270, você pega o 270 e coloca aqui em cima, certo? Depois ele fala entre o número de meninos. Só que o número de meninos, a questão não falou. Qual é o número de meninos? Então, a gente tem que o quê? Tem que calcular o número de meninos. Como é que eu calculo? O que é que eu tenho para calcular o número de meninos? Eu tenho o total de alunos. Qual é o total de alunos? O total de alunos são 600 alunos. Então, se eu pegar aqui, para calcular o número de meninos, para calcular o número de meninos, eu posso fazer assim, ó. Eu posso pegar o total, que é 600 alunos, tá certo? E tirar aqui, ó, o total de meninas, que é 270. Se eu fizer isso, o que é que acontece? O resultado aqui, ó, é o total de meninos. Então, 600 menos 270 vai dar quanto? Vai dar aqui, ó, 330. Esse 330 é justamente o total de meninos. Aí eu venho para cá, ó, e coloco, ó, 330. Certo? Então, aqui está a nossa razão. Só que a gente olha para as respostas, ó, e nenhuma alternativa bate esse valor aqui. Ó. Por quê? Porque essa razão ela tem que estar na forma mais o quê? Ela tem que estar na forma irredutível. Tá certo? Tá? Então, vamos lá. Para deixar essa razão na forma irredutível, o que é que a gente vai fazer? Primeiro passo aqui, ó, vamos eliminar os zeros. Então, eu vou cortar ó, um zero de baixo e um zero de cima. Tá certo? Isso vai ficar o quê? Vai ficar aqui, ó, preste atenção, tá? Vai ficar ó, com tracinho, ó, onde eu corto em cima fica o 27, embaixo fica o 33.
Só que se você observar, também não tem, ó, 27 sobre 33. Então, a gente vai ter que dar uma fatorada aqui, uma simplificada, né? Então, o que é que acontece? Eu vou ter que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá certo? Então, ó, se eu dividir aqui, ó, vamos lá, ó, presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Vou dividir, ó, aqui em cima, certo? E vou dividir aqui embaixo. Eu tenho que colocar o mesmo número, tá certo? Eu não posso colocar o 2, porque se eu colocar o 2 aqui, eu só posso dividir por dois números pares, e nenhum dos dois é números pares, tá certo? Então, o que é que acontece? Lembrando, tá? O número que eu colocar aqui em cima tem que colocar aqui embaixo. Então, eu vou colocar o próximo, depois do 2 é o 3. Coloco o 3 aqui, ó, e o 3 aqui, ó. E o 27 e o 33 são múltiplos de 3, então dá para dividir tranquilamente. Então, vamos lá, ó. Se eu dividir 27 por 3, dá quanto? 27 por 3, ó, dá 9, certo? E 33 dividido por 3 dá 11. Tá? Então, fica 9 sobre 11. Aí, você procurando aqui, ó, você encontra a alternativa B, 9 sobre 11. Então, tá aí, ó, gabarito da questão 9 sobre 11, tá? Então, resolvemos aqui a questão 17, que é uma questão de razão. Pessoal, quem está chegando agora, só lembrando que estamos na questão 17, porque nós já resolvemos aqui, ó, nós já resolvemos 16 questões anteriores, tá? Porque isso aqui é um curso focado aqui no Instituto Federal de Pernambuco. Se você ainda não assistiu às outras questões, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma playlist, tá, completinha, tá, com as aulas anteriores, tá certo? Tranquilo? Então, ó, vamos lá para a próxima questão, questão número 18. Questão 18. Olha só, a questão fala assim, ó, nos mapas usados nas aulas de geografia, encontramos um tipo de razão chamada de escala. Uma escala é a relação matemática entre o comprimento ou a distância medida sobre o mapa e a sua medida real na superfície terrestre. Em um mapa, encontramos a escala 1 por 200 mil. Se nesse mapa a distância entre duas cidades é igual a 65 centímetros, então a distância real em quilômetros entre as cidades é igual a... Pessoal, preste atenção. Primeiro passo, tá? Eu quero aqui, ó, colocar uma observação muito importante, certo? Então, eu já analisei várias questões de provas anteriores, várias. E esse tipo de questão aqui, ó, é uma das questões mais cobradas, tá certo? Então, é importante que você saiba aqui, ó, resolver questão de escala, tá bom? Muito, mas muito importante. Por quê? Porque essa questão tá sendo cobrada aí, ó, bastante, entendeu? Em várias provas, essa questão ela é repetida, não com os mesmos números, lógico, tá? Mas vamos lá, preste atenção. Toda vez que falar em escala, tá certo? Toda vez que estivermos diante de um assunto chamado escala, escala está dentro aqui, ó, do assunto de razão, tá certo? Então, falou em escala, está relacionado à razão. Preste atenção. Vou colocar aqui, ó, uma observação importante, tá bom? Então, ó, observação aqui, ó, importante, certo? Toda vez que tiver uma questãozinha de escala, você vai fazer assim, ó. Escala, escala é igual a razão. Se é a razão, vai ter um número em cima e um número embaixo. Quem está em cima é chamado de imaginário, é um número imaginário. E quem está embaixo é chamado de um número real, certo? Então, escala é essa razãozinha aqui, ó. Você tem que saber isso daqui, ó. Escala é sempre imaginário dividido pelo real, tá bom? Então, vamos lá, presta atenção. Na questão, ele falou que a escala é 1 por 200 mil. Isso quer dizer que nesse E aqui, ó, de escala, vamos substituir isso daqui, ó. Vamos substituir esse E aqui, ó, de escala. Ele falou que a escala é quanto? A escala é 1 por 200 mil. Tá vendo esses dois pontinhos que estão aqui, ó? Esses dois pontinhos que estão aqui, isso daqui indica esse tracinho aqui, ó, uma divisão, tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Presta atenção, isso é importante, hein? Então, vamos colocar, ó, 1 sobre 200 mil. Então, vamos escrever, ó, 200 mil. Certo? 1 sobre 200 mil, tá bom? O que é que a gente faz agora? Coloca uma igualdade e do outro lado temos outro tracinho aqui, ó. Nós temos aqui o i, esse i quer dizer imaginário, tá certo? E o r quer dizer real. Aí eu pergunto para vocês, olha só, na questão ele fala assim, ó, que a distância entre duas cidades é igual a 65 centímetros. Eu pergunto, ó, existe aqui, ó, né, distância entre duas cidades 65 centímetros. Então, para você descobrir o que é imaginário e o que é real, você já se liga, ó. 65 é um número, é uma distância muito, mas muito pequena,
tá? Então, isso daqui, ó, é a nossa distância imaginária, tá bom? Então, isso daqui, ó, é justamente o imaginário, tá bom? Aqui nós temos o imaginário. Então, no lugar desse i aqui, ó, você coloca o 65. Lembrando que está em centímetro, não pode esquecer essa unidade aqui de comprimento, tá bom? Como ele está procurando, o que é que ele está procurando? Ele quer aqui, ó, a distância real em quilômetros, tá certo? Então, ele está procurando isso daqui, ó, justamente a distância real em quilômetros. Então, a distância real em quilômetro é esse R aqui, ó. Então, a gente aqui, ó, pode colocar o R aqui, ó, distância real em quilômetros. E agora, nós estamos diante de uma o quê? De uma proporção, tá bom? Então, toda vez que a gente tem aqui, ó, de um lado uma razão, do outro lado uma razão e no meio um sinal de igual, isso daqui dá-se o nome de um assunto chamado proporção. E para resolver uma proporção, a gente usa o quê? A gente usa a propriedade fundamental da proporção, que fala o seguinte, ó, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá bom? Então, em resumo, é só você multiplicar cruzado, ou seja, você vai multiplicar, ó, esses 200.000 aqui, ó, 200.000 vezes 65, tá certo? Multiplica aqui, ó, um pelo outro, e depois, ó, você multiplica aqui, ó, esse 1 vezes R, tá certo? 1 vezes R, tá bom? Então, vamos lá, ó. Posso aqui, ó, 1 vezes R, vou colocar assim, ó, 1 vezes R é igual 200.000 vezes 65. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. 1 vezes R, o 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, 1 vezes R dá R. Igual 200.000 vezes 65. Como é que eu multiplico? Multiplica somente, ó, o 2 vezes 65. Qual é o dobro de 65? O dobro de 65 é 130. E você conta quantos zeros aqui, ó. Ó, ficou faltando quantos zeros? Faltando o quê? 5 zeros. Nós temos aqui, ó, daqui para cá, ó, 5 zeros. Aí você repete os 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Lembra que nós estamos em quê? Nós estamos em qual unidade? Centímetro. Então, isso daqui, ó, é em centímetro. Isso daqui não é a resposta, até porque se você observar aqui, ó, não tem esse valor aqui no gabarito, tá certo? Porque está em centímetro. Só que ele está pedindo isso aqui em quê? Em quilômetros. Ele não está pedindo em quilômetros. O que que a gente faz? A gente vai transformar isso aqui para quilômetro. Só lembrando, tá, pessoal? Não precisava nem transformar para saber qual seria a letra correta. Por quê? Porque a única que tem aqui, ó, se você olhar para a resposta, tá? Tem aqui, ó, 13. O único que tem 13 aqui, ó, que tem 13 não, 130 aqui, ó, é a letra o quê? É a letra E. Então, aqui já seria o gabarito, tá certo? Já seria a resposta, tá bom? Porque se você observar, ó, 130, ele já está justamente aqui, ó, dentro dessa resposta. Mas vamos fazer a transformação. Como é que eu transformo? Assim, ó, preste atenção. Primeiro passo, a gente tem que saber, tá, da unidade de comprimento, tá certo? Existe uma reguinha aqui, ó, tá? Uma tabelinha. Qual é essa tabela? Essa aqui, ó, preste atenção. Eu vou colocar aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Nós temos, ó, km, quilômetro, tá? Lembrando, essa tabela nós já vimos aqui, ó, em aulas anteriores, tá certo? Na aula número 3, se não falha a memória, a gente estudou sistema de medidas. E lá eu ensinei essa tabela, tá bom? É importante que você, ó, reveja essa aula novamente, tá? Para saber essa tabela aí, ó, está bem aí, ó, nesse tipo de questão, para não perder uma questão de vacilo, certo? Vamos lá, o quilômetro. Depois do quilômetro, nós temos o HM. HM quer dizer hectômetro. Depois, nós temos o quê? O DAM, que é o decâmetro. Depois nós temos o M, que é o metro. Depois nós temos o DM, que é o decímetro. Depois nós temos o CM, que é o centímetro. E depois nós temos o MM, que é o milímetro, tá certo? Só fazendo uma revisão aqui, ó, tá? Então a revisão é o quê? A revisão é o seguinte, ó. Esse M que está aqui, ó, esse M é o M de metro, tá? Ele se repete em todos, pode ver, ó. Ele se repete em todos aqui, ó. Em todos aqui, ó, tem o metro. Ele é a unidade fundamental do comprimento, é o metro. À direita, que são esses três números aqui, ó, esses três são os submúltiplos do metro, e à esquerda, que são esses três aqui, ó, são os múltiplos do metro. O que é que você tem que saber aqui, ó, para passar centímetro para quilômetro? Isso aqui, ó, presta atenção. Onde é que eu estou? Eu estou aqui, ó. Eu estou em centímetro e eu quero ir para onde? Eu quero ir para quilômetro. Então a gente vai andar, ó, de centímetro para quilômetro. A gente anda para a esquerda. Então, se você observar, ó, quantas casas eu ando? Então vamos lá, ó. Presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó, tá? Então você vai andar aqui, ó. Ó, eu estou aqui, ó. Então eu vou andar, ó, uma, duas, três, quatro,
5 casas. Então, eu ando 5 casas para a esquerda. Então, é só você aqui, ó, tirar 5 zeros desse número. Então, vamos tirar aqui, ó, presta atenção, para a esquerda. Então, vamos tirar 5 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Como você tira 5 zeros, olha o que sobrou. Sobrou isso aqui, ó. Sobrou a distância em real é igual a quanto? A distância real, né? É igual a quanto? 130. 130 é o quê? 130 quilômetros. Então, tá aí, ó, gabarito da questão, 130 quilômetros, letra E. A gente já tinha, né, até respondido essa questão sem precisar fazer essa tabelinha aqui, ó. Por quê? Por causa das alternativas, que era a única que tinha 130, que era a letra aqui, ó. Era essa letra, letra E. Tranquilo? Então, foi uma questãozinha de escala. É importante que você saiba resolver esse tipo de questão, porque esse tipo de questão é muito, mas muito cobrado. Tá certo? Questão 19. Olha só. Um aluno do curso de mecânica do IFPE recebeu o desenho de uma peça, fez as devidas medições e, a partir de sua escala, fabricou a peça. Se a largura da peça no desenho tinha 1,5 milímetros e a largura da peça já fabricada tinha 45 centímetros, qual a escala do desenho? Então vamos lá. Primeiro passo, vamos identificar o assunto. O assunto é o quê? É um assunto de escala, tá? Então tá aqui, ó, escala. Opa, professor, escala eu já tô fera, eu já sei, né? Eu já aprendi, né? Na questão anterior, que toda vez que ele falar em escala, eu vou usar isso daqui, ó. Ó, escala é igual ao imaginário dividido pelo real. Isso mesmo, tá? Isso mesmo, muito bom. Falou em escala, ó, tu já coloca essa relaçãozinha aqui, ó. Escala é igual imaginário sobre real, tá certo? E agora, o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó, o primeiro passo, o que é que ele quer na questão? Ele quer justamente isso. Olha só, qual a escala, tá? Escala, pessoal. Aqui, ó, eu tenho três letras aqui, ó. Escala é essa letra E, ó, é de escala. Então, eu vou repetir a letra E, certo? Escala é igual. E agora eu tenho que descobrir quem é o I e quem é o R. Vamos lá. Ele deu dois valores, né? Ele deu aqui, ó, ele deu 1,5 milímetros e deu o 4,5 centímetros. Eu pergunto para vocês aí, ó, quem é o maior? O maior é 1,5 milímetro ou 4,5 centímetro? O maior é o centímetro. Se o maior é o centímetro, isso daqui é o real, tá bom? Então, ó, isso daqui é a distância real e essa aqui, ó, é a distância o quê? Imaginária. Agora vamos substituir. Então vai ficar assim, ó, em cima eu coloco 1,5 milímetros, certo? Embaixo eu coloco 45, tá? Centímetros. Pessoal, presta atenção aqui, ó, tá? Presta atenção. Nós estamos aqui, ó, diante de unidades de medida diferentes. Então, se você observar, ó, eu tenho aqui, ó, milímetro e aqui embaixo eu tenho centímetro. Eu não posso fazer essa divisão, não, certo? Eu não posso. Eu só posso aqui, ó, tá? Milímetro com milímetro ou centímetro com centímetro, tá bom? Então, nós temos que fazer as devidas alterações aí, ó, certo? Como é que eu faço essas alterações? Vamos lá. Sabendo aquela regrinha, tá? Lá do comprimento, que é essa aqui, ó, que eu vou ó, repetir novamente, ó. Então, preste atenção. É importante que você saiba, tá? Essa régua aqui, ó, do comprimento aqui, ó, decorada aqui, ó, tá? Porque as questões, elas se repetem. Então, vamos lá. A reguinha é o seguinte, nós temos quilômetro, nós temos hectômetro, nós temos decâmetro, depois metro, depois decímetro, centímetro e milímetro, certo? Eu vou aqui, ó, passar aqui, ó, 45 centímetros, vou colocar ela em milímetro. Então, ó, se eu estou aqui ó, em centímetro, onde é que eu estou? Eu estou aqui, ó, centímetro. Eu quero passar para milímetro. Então, eu ando aqui, ó, uma casa, tá? Eu ando uma casa, porque centímetro está aqui, ó. Eu ando uma casa para a direita. Então, é só eu aqui, ó, colocar um zero à direita do 45. Então, vai ficar assim, ó. Presta atenção, tá? Vai ficar assim, ó. Em cima vai ficar, ó, 1,5 milímetros dividido. Embaixo eu coloco 45 e eu coloco um zero, porque eu só andei uma casa, então fica 450 o quê? Milímetro. Agora eu estou com todo mundo em milímetro, certo? Então essa unidade de milímetro aqui, ó, eu já posso aqui, ó, cancelar essa unidade, tá certo? E agora eu trabalho só com os números.
Só que se você observar, o que é que você tem aqui? Você tem o seguinte, ó, você tem um número decimal em cima, que é o 1,5, e você tem um número inteiro aqui embaixo, aqui, ó, tá? Que é esse 450, certo? Então, vamos aqui, ó, deixar todo mundo aqui, ó, vamos tirar a vírgula desse número de cima aqui, ó, desse 1,5. Como é que eu faço isso? Isso é muito fácil, muito tranquilo. Você vai fazer assim, presta atenção. Ó, se você observar, ó, eu tenho 1,5. Para eu tirar essa vírgula, é só eu andar, ó, eu pego essa vírgula e coloco ela aqui, ó, para depois do 5. Então, eu ando uma única casa para a direita, certo? Então, é só deixar o 15 em cima. Embaixo, o que é que nós temos aqui, ó? Eu pego, ó, 450. Como eu andei uma casa para a direita, você coloca um zero aqui embaixo, porque você também tem que o quê? Andar para a direita. E andar para a direita é completar com zero, certo? Então, ficou 15 em cima sobre 4.500 embaixo. O que é que eu faço agora? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai simplificar. Então, eu vou repetir aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, tá? Por causa do espaço, vou colocar assim, ó, vou colocar, ó, escala igual. Vou repetir o número. 15 sobre 4.500. E agora a gente vai, ó, simplificar, ou seja, vamos fatorar, ó, divide em cima e embaixo pelo mesmo número, tá certo? Eu vou dividir, ó, por 3 em cima e por 3 embaixo. Por que eu não posso colocar 2? Porque o 15 não dá por 2. Então vamos lá, ó, aí fica 15 dividido por 3, 15 dividido por 3 dá 5, e depois 45 dividido por 3, que dá 15. Coloco 15, ó, e repete esses dois zeros aqui, ó, fica 1.500, certo? O que é que eu faço agora? Novamente, ó, eu vou e simplifico o número em cima e o número embaixo, tem que ser o mesmo número. Eu não posso colocar 3, porque o 5 não dá por 3, tá? Então, quando o número termina em 5 ou em 0, eu coloco 5. Vou colocar o 5 em cima e o 5 embaixo. Aí vai ficar assim, ó, presta atenção, tá? 5 dividido por 5 vai dar 1, e eu divido só esse 15, ó. 15 dividido por 5 dá 3. Coloco 3 aqui, ó. E pego esses dois zeros e coloco aqui embaixo. Então, fica 1 por 300. Então, isso daqui, ó, é a nossa escala. 1 por 300. Tá certo? Se você olhar aqui o gabarito, letra C. Tá bom? Só lembrando que esse 1 por 300, ele pode ser escrito assim, ó. Quando é unidade de escala, 1 por 300, certo? Então, essa aqui, ó, essa forma aqui e essa aqui, praticamente a mesma coisa. Tranquilo? Então, tá aí, resolvemos a questão 19, né? A questão também, ó, que envolve escala. É importante saber esse tipo de questão, porque esse tipo de questão, pessoal, é cobrado muito, mas muito mesmo, na prova do IFPE. Questão 20, olha só, essa questão aqui é massa. Então, ó, se liga. No ano de 2018, aconteceu a segunda edição da Semana de Matemática no campus Garanhuns, do IFPE. Em uma das atividades realizadas nesse evento, foi lançado o seguinte desafio: sendo x e y números reais diferentes de zero, se a razão entre 3x menos y e x mais y é 3 sobre 4, qual é a razão entre x e y? Olha só, pessoal, presta atenção. O que é que ele está falando aqui na questão? Ele está falando o seguinte, ó. Ele está aqui, ó, primeiro passo, tá? Ele deu aqui, ó, é uma questãozinha que envolve razão e proporção. Só que ele fala que a razão, tá bom? A razão, nós já aprendemos, né? Que razão é quando eu tenho aqui, ó, um tracinho, tá certo? Eu tenho um tracinho e eu tenho um número em cima e um número embaixo. Aí ele fala, ó, qual é a ordem? A razão entre isso aqui, ó, 3x menos y, então eu coloco aqui, ó, 3x menos y e x mais y, ó, x mais y, então eu venho para cá, ó, e coloco, ó, x mais y, a razão entre 3x menos y e x mais y tá vendo esse aqui, ó, eu coloco uma igualdade, é igual, né, 3 sobre 4, então eu coloco aqui, ó, 3 sobre 4. Ele pergunta, olha só o que ele pergunta, ó, qual é a razão entre x e y? Ele quer saber isso daqui, ó. Ele quer saber, ó, qual é a razão, tá? Entre x e y. Justamente isso daqui, ó. Ele quer saber qual a razão entre x e y, tá bom? Vamos lá. O que é que eu vou utilizar para resolver essa questão?
Eu vou utilizar aqui, ó, aquela regrinha aqui, ó, fundamental da proporção, que é o produto dos meios vezes o produto dos extremos. Ou seja, eu vou multiplicar quem está embaixo, que é tudo isso daqui, ó, 3x mais y, vou multiplicar por 3, tá certo? E depois eu vou multiplicar aqui, ó, 4, tá? Esse 4 vezes quem está em cima, que é tudo isso aqui, ó, que é o 3x menos y. Vamos lá? Então, presta atenção nessa multiplicação aqui, ó. Ó, primeiro passo, eu vou pegar esse 4, tá certo? Vou pegar esse 4 e vou multiplicar ele por 3x, tá? 4 vezes 3x é só multiplicar 4 vezes 3, que dá 12. Aí eu coloco 12, ó, tem o x, coloco o x. Tá vendo o sinalzinho de menos? Você repete. Agora eu multiplico, ó, 4 vezes o y, que eu tenho um y aqui, ó, esse y. Então, 4 vezes y dá 4y. Coloco ele aqui, ó, 4y. Pronto, já multipliquei essa primeira parte. Aí eu coloco a igualdade, tá? Vamos para a segunda parte. A segunda parte é o quê? Eu vou multiplicar aqui, ó, x vezes 3. 3 vezes x dá 3x. Coloco 3x. Qual é o sinal que tem? Sinalzinho de mais, ó. Então, eu coloco mais aqui, ó. Aí agora eu multiplico o 3 vezes o y. 3 vezes y dá o quê? Dá 3y. 3y. Certo? O que é que eu faço agora? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Quem tem x eu passo para um lado e quem tem y eu passo para o outro lado. Então, ó, olha só. Tá vendo esse menos 4y? Eu vou jogar ele para lá com o sinal invertido. Então, ele vai para lá 4, 4 positivo. Tá vendo aqui, ó, esse 3x aqui, ó, ele está positivo. Eu vou passar ele para cá com um sinal negativo. Então, vai ficar assim, ó. Esse 12 eu não fiz nada, eu vou repetir ele aqui, ó, 12x. Vamos pegar o x aqui, ó, tá mais, vem para cá, ó, menos 3x, igual. Do outro lado tem o 3y, que eu não fiz nada, ó. Se está menos 4, quando eu jogar ele para lá, vai para lá, ó, mais 4. O que é que eu faço agora? Ó, eu subtraio aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Eu tenho 12, ó. Tiro 3, 12 menos 3 dá 9. Então, fica 9 o quê? 9x. Igual, ó, 3 mais 4 dá 7. Fica 7y. Chegando aqui, pessoal, aqui, ó, que tem o segredo, certo? Chegando aqui, o que é que eu vou fazer, tá bom? O que é que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Presta atenção aqui, ó, tá? Ele quer, ó, a razão de x sobre y. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer isso, ó. Tá vendo esse 9 aqui, ó? Ele está multiplicando o x, ó. Então, eu vou passar ele dividindo o outro lado aqui, ó, que é o 7y. Tá vendo esse y aqui, ó? Esse y está multiplicando 7, então eu vou passar ele para lá, ó, dividindo aqui, ó, tá certo? Você vai fazer basicamente uma troca aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, preste atenção, tá? Vai ficar, ó, x, tá? Que eu não fiz nada com esse x, dividido. Vou pegar o y, vou passar ele dividindo aqui, ó, x sobre y, igual. Esse 7 eu não fiz nada, ó, coloco ele aqui, ó. O 9 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar assim, ó, certo? Então, temos aqui, ó, essa relaçãozinha, ou seja, x está para y, assim como, ou seja, igual, 7 está para 9, que é justamente o que ele quer, ó. Ele quer x sobre y. X sobre y está aqui, ó. X sobre y, que isso é quanto? Isso é, ó, 7 sobre 9, tá? Então, questãozinha aí, ó, bem inteligente, questão massa. Gabarito está onde? Gabarito está na letra A. Resposta 7 sobre 9, né? Então, esse tipo de questão aqui, ó, se você teve dúvida, resolva essa questão novamente, tá bom? E se teve alguma dúvida aqui, ó, em alguma propriedade que eu utilizei aqui, coloca aí nos comentários, tá? Que eu vou responder aí, ó, todos os comentários, tranquilo? E com isso, terminamos mais uma aula do nosso curso de questões comentadas para o IFPE. Se você gostou, deixa esse like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí com seu amigo, tá? Não esquece também, ó, de ativar o sininho, que logo logo eu estou lançando aí, ó, a próxima aula para você, ó, fazer aquela revisão e ficar fera nos assuntos. Tamo junto, um abração e até a próxima.